Olá gente, tudo bem? Meu nome é Érica, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o complexo de castração. Na verdade é uma continuidade ao vídeo anterior onde eu falava sobre o complexo de Édipo. E falar sobre o complexo de castração é falar sobre como nós realizamos nossas identificações, como nós fazemos nossas escolhas amorosas e como nós nos damos com os limites. Porque tem gente que entende o limite e sofre com o limite. Tem gente que simplesmente prefere fingir que não está enxergando o limite e tem gente que não faz a menor ideia que o limite existe. Bom, como eu falava no vídeo anterior, a criança, o bebê, até os 3 anos de idade, ela tem todas as atenções da mãe voltada para ela. Freud ainda chama de Vossa Majestade o bebê. Mas à medida que ela vai crescendo e a mãe vai percebendo que ela começa a se emancipar um pouco mais, a mãe vai deixando um pouco de ter tanta dedicação exclusiva e começa a direcionar seus olhares, seus interesses para outras coisas, para outras pessoas. O pai, que até então estava numa posição ali de ficar na retaguarda, né, deixando que essa mãe se dedicasse a essa criança, é como se ele virasse para o bebê e dissesse: olha, até aqui ela foi apenas a sua mãe, mas agora estou reivindicando os meus direitos de esposo. Essa mulher é minha e eu quero essa mulher de volta. Quando aparece o pai como rival, como aquele que rouba a mãe, é aí que a nossa agressividade ela surge e a criança começa a desenvolver uma fantasia de que se esse pai não existisse, a mãe seria só sua novamente. Gente, eu tô falando o pai aqui que vai realizar essa castração, mas pode ser qualquer outra figura que exerça essa função de pai. Então a mãe pode voltar a se dedicar ao trabalho, a um hobby, ao telefone, à chegada de um irmão mais novo. É por isso que essa criança não quer que a mãe vai trabalhar, bate no irmãozinho, não quer ficar sob os cuidados do pai. O menino, ao ver que o pai compete com ele, descobre que ele então não é único. E ele sente uma raiva muito grande porque ele percebe que ele está perdendo a mãe para alguém que é mais forte que ele. Diante então dessa ameaça de castração, o homem, quando se torna adulto, ele tem muito medo de ficar desempoderado, afeminado. E aqui eu vou falar do homem histérico. Qual é o movimento desse homem? Ele começa a reforçar os seus traços de masculinidade. Ele não pode ser delicado, ele não pode se vestir com roupa rosa, nem pensar, calça coladinha, eu usando sunga. Ele tem que ser o machão, aquele cara agressivo. Ele vai pra academia, ele posta foto com cara de mal, ele tem que fazer de tudo para se parecer o mais masculino possível. E com a menina, o que acontece? Lembra que eu falei no outro vídeo que a menina ela fica com muita raiva da mãe e ela se aproxima do pai porque ela entende que o pai é mais forte porque ele tem o falo e ela acha que ele vai passar o falo para ela. Quem é pai de menina aqui já deve ter passado pela situação de ver a menina simplesmente deslumbrada por qualquer coisinha que o pai faça. Pai, você é meu herói. Pai, como você é forte. Pai, como você é inteligente. Pai, como você consegue fazer isso. Pai, pai, o tempo inteiro. Só que vai chegar um ponto em que o pai, se o Édipo ele for feito de maneira saudável, ele vai mostrar para a filha que, olha, eu não sou isso tudo que você espera de mim, eu não posso isso tudo que você acha que eu dou conta. E essa é a primeira rejeição que ela sofre. A segunda é quando ela pensa, bom, já que ele não vai me dar esse poder, então eu posso ser esse poder para ele. E ela vai cativar o pai porque ela quer se transformar na poderosa do pai. Não é também raro quem é pai de menina ver a menina apaixonada pelo pai com ciúmes da mãe, dizendo que vai casar com o pai. Então o pai tem que dizer assim, não, você não pode casar comigo porque eu já sou casado com a mamãe. Quando você crescer, você vai arrumar um marido. Para a menina, então, não resta outra alternativa a não ser ela agora se aproximar da mãe e ela vai buscar uma identificação com a mãe, porque ela pensa, bom, se esta mulher arrumou um homem como este, então para conseguir um homem assim, eu preciso ser uma mulher assim. E ela vai introjetar nela o jeito da mãe, as falas da mãe, o comportamento da mãe, as visões de mundo da mãe, as crenças da mãe, porque ela precisa se transformar numa cópia idêntica da mãe para conseguir conquistar o amor do pai. Então ela também vai procurar por homens que sejam um reflexo do que seu pai foi para ela. O menino vai construir o seu ideal de ego tendo o pai como modelo, porque ele pensa, se este homem é capaz de tirar essa mulher de mim,
então significa que este homem tem mais poder do que eu. Então, se ele é o poderoso, é como ele que eu quero ser. Então, ele vê o pai como superior. Por quê? Se ele tem a mãe e eu quero tomar essa mulher de volta para mim, eu só conseguirei fazer isso se eu for um homem como este, se eu for tão forte como esse, se eu for tão bom quanto meu pai. Então, o complexo de Édipo existe para quebrar esse narcisismo primário e você ser exposto ao mundo externo. Porque quando você percebe que você não tem a mãe, é que você está diante daquilo que te falta. E aí você se torna um ser desejante. É por isso que a castração ela é tão importante, porque ela marca uma falta. E você se confrontar-se com ela é você pensar qual é a sua posição diante daquilo que te falta. Você sai resmungando, você coloca a culpa no outro, ou você se implica com essa questão? Por que eu estou falando aqui de se implicar? Vamos pensar no seguinte exemplo. Uma pessoa que não está sob análise, ela vai e conta algo para um colega e esse colega vai e faz fuxico. Então, o que ela pensa? Nossa, mas essa pessoa é muito fofoqueira, hein? Por que ela tinha que contar isso? Olha, espalhou para todo mundo e agora? Já uma pessoa que está sob análise, ela pensa, mas eu também, hein? Eu sabia que essa pessoa é assim, o que eu tinha que falar isso para ela? Por que eu fui fazer isso? Então, estar sob análise é você se questionar o tempo todo e entender que você tem participação naquilo que você se queixa. Às vezes a pessoa ela tem vários parceiros amorosos e ela está sempre trocando. Mas se você for parar para analisar, você vai perceber que sempre tem algo de incomum entre essas pessoas. É como se o padrão se repetisse, mesmo que não seja algo físico. E aí essa pessoa ela tem que começar a se questionar. Tá, mas espera aí. Qual é a posição que eu ocupo nessa relação? É de superioridade? É de inferioridade? É de equiparidade? É engraçado que a gente reclama, que a gente quer um amor, mas olha o que a gente faz. A gente não quer que o outro nos ame a maneira dele, do jeito que ele dá conta. Eu quero que você me ame, mas a minha maneira, do meu jeito, do jeito que eu quero ser amado e com base nos meus ideais, na minha referência de eu ideal. A gente sempre procura um parceiro que seja a representação do nosso ideal de eu, da maneira como você se via na infância. Se quando você era pequena, você se enxergava como a mais bonita da casa, a queridinha do papai, a mais inteligente, a mais esperta, a mais comunicativa, enfim, você vai crescer achando que você é isso. Portanto, você merece alguém que coadune com esse seu ideal de eu. Então, quando você vir adulta, você vai procurar alguém que tenha prestígio, que tenha algum tipo de status ou de beleza, de poder, alguém que seja atraente. Não que necessariamente você fosse aquilo tudo. Aqui a fantasia é sua e ela não tem compromisso com a verdade. Mas é a maneira como você se via. Então, você não consegue aceitar alguém que esteja abaixo disso. Sem falar também da imagem idealizada que você tinha dos seus pais. A menina vai querer um homem como o pai dela. Como você via seu pai, não significa que ele fosse, mas provedor, o protetor, o herói, o calmo, o delicado, ou bruto, o machão. Gente, essas referências que a gente traz da nossa infância, isso fica no nosso inconsciente, isso prega. Por isso que às vezes as mulheres vão sempre se sentir atraídas por homens alcoólatras, se tivessem pais alcoólatras, pais fumantes, pais mais frios e por aí vai. E o menino também vai se identificar com mulheres que em algo se pareça com a mãe, mesmo que não seja fisicamente, mas um jeito de olhar, um jeito de falar, o timbre da voz, o jeito de fazer carinho, o cruzar de pernas, o jeito de caminhar, enfim, alguma coisa vai remeter a essa mãe. E por fim, eu quero dizer que o complexo de castração ele é a base para a formação das estruturas clínicas, porque aqui a gente está falando o tempo todo de limite. Que estruturas clínicas são essas? Estruturas da personalidade, o neurótico, o perverso e o psicótico. A grosso modo, gente, o neurótico é aquele que entende o limite e ele sofre com o limite. O perverso é aquele que de um jeito malandro quer driblar o limite, fingir que não é com ele, que ele não está entendendo nada. E o psicótico é aquele que ele não faz a menor ideia que o limite existe, que o limite está ali. Mas esse é assunto para um outro vídeo, eu volto aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal Pronto Falei para não perder nenhum vídeo. Beijos, até o próximo.